E se você for observar, se você pegar em Coríntios ali, vai ler Coríntios, lá não ficar procurando aqui coisa de Bíblia, isso também é uma coisa judaica, fica caçando sinal pra te convencer. Cara, eu quero mais é caçar sinal pra não te convencer, você ficar de fora do que é maravilhoso e óbvio. Ficar te convencendo da glória de Deus, ele é maravilhoso, é óbvio, é nítido. Mas beleza, você pega em Coríntios lá, vai ler que você vai ver que Cristo nasceu, tem outros pontos também, outras partes, mas ele vem como o último homem, o último ser vivente, para se tornar o primeiro ser vivificante. Então ele segura aquele momento da morte, é um momento consciencial, um momento de esquizofrenia. Quando você entende, quando você dá de cara com você mesmo e cognitivamente você entende aquele momento desesperador, onde não dá ressonância, não dá cognição, é perto da síndrome do pânico, é perto da esquizofrenia, né? Quando você entende esse momento, você percebe o valor da vida, você fica contente aqui, opa, não vou lá não tomo mais isso não, opa, não penso mais nisso não quero, opa, você foge da morte, aquele momento desesperador. Então na Bíblia, você pegar lá, você vai ler isso. Você vai ver que os homens são escravizados pelo medo da morte. Porque aqueles que a dominam, né, a utilizam para o seu próprio proveito. Então isso é o que era chamado da sinagoga do opositor, né, dos falsos judeus. Aqueles que deveriam dar a vida, na verdade, estavam sugando a vida, né, através desse medo da morte, desse momento cognitivo. Né. Então, quando você é um ser vivente, você está contente com os pontos do teatro, você busca ali as coisas da vida, você está preenchendo respostas, preenchendo emoções ainda desconhecidas. Conforme você as conhece, você as transborda. Então você não fica mais dando volta na tua casa, porque você já conhece ali e você vai dali em diante, né? Então você organiza aquilo. Mas você sabe aqueles passos lá embaixo que estão conhecendo momentos que você já conheceu. E se você fizesse durar um pouquinho mais aquele caminho, para eles não chegarem aqui em cima logo, né? Então aí como que você faz isso? Como é que você movimenta todo mundo? Através desse desconhecido. Através do momento da morte. Ó, com medo daquilo ali, você vai fazer o que eu quiser. Você vai ficar bonitinho aí, ó. Mas a gente tem revolta com isso, né? Não, vou fazer o que eu quero. Você vai lá, pega o conhecimento, entende o processo. Tudo é sempre sobre esse momento da morte. Esse momento desesperador, né? Cognitivo, interno. Onde esse caos vai? Para onde esse caos vai? Todo mundo depende desse caos, do medo desse caos. Né? Para onde está esse caos agora? Como que o reino posiciona isso? Para que ele não venha por qualquer lado, através de qualquer um, que desconhecendo, acabe criando ou possibilitando, né? Então, quando você entende isso, você transborda o reino. Esses são sábios ali em cima. Você fica ali em cima. Então, a morte se torna algo na mão desses que estão em cima, não é? Não são eles que decidem se vai ter guerra, se alguém vai passar fome, onde que está o caos. Esses ali em cima posicionam o caos na sociedade, né? Jesus denunciou isso. E aí você vive, um ser vivente, ele foge disso, né? Ele é um ser que vive, procura a vida. Quando você cai na morte ali, entende aquele desespero, aquela dor, você se desfaz. É o momento mais agoniante, é indescritível, né? A agonia disso. Então você precisa de um ponto em comum, porque todas as suas partes, você se julga você aqui, mas na verdade você soma muitas constatações, né? Muitas emoções. Tudo que está trabalhando aqui é um revezamento vibracional que tem em todos nós, né? Então a gente deu muitas voltas para se observar e se fazer um. Então se do nada todos esses um se vê como o mesmo, você começa a queimar, se desfazer, seu corpo se desfaz. Afinal, todas as células é o mesmo átomo, bem rápido, né? Então, aí você começa a se desfazer. A partir daí você precisa se reestruturar. Em que você se reestrutura, né? Em que você se guia? Você depende do quê? Do verbo. Porque o verbo já é posicionar o paradoxal, né? Tipo assim, estou sentindo que estou morto, mas como posso estar morto se eu estou sentindo? Então, só de dialogar sobre isso, você já tem ali um contraste de percepção e começa a se reorbitar novamente. Então, se teu corpo não estiver alinhado com a alma, você não se reconhece naquele nível onde você deixa de lado o que é fútil, né? O que é temporal demais. Então a tua pureza te faz conseguir passar por esses momentos desesperadores que linkam, né? Céu e inferno. Então Cristo passa por ali, e quando você cai ali, você lembra de uma palavra. Opa, alguém já passou por aqui. Eu lembro disso. É só eu crer. É só eu sentir. É só eu acreditar. É só eu apostar. Quando não tem mais nada, é isso a morte, né? Então você vai crer com tudo, porque é a última opção que eu tenho e você acredita mesmo e sintoniza. Você tinha algo para sintonizar, você tinha um verbo, uma certeza com vários outros que também estavam lá. Já cria uma egrégora, né? Um campo de sintonia, né? Uma sinfonia, uma orquestra ali, isso é o renascimento. Então aí a morte ela se torna algo que possui um caminho, né? Uma direção, né? A própria vida. Em vez de te destruir, te faz renascer, te torna mais forte. Então aquele ser antigo, aquele Adão, aquele corpo antigo, Cristo veio, ele só veio para isso, na verdade. A consciência vem, pega aquele corpo para poder ultrapassá-lo, né?
Então, aí ele renasce como um ser vivificante, né? Ele volta como um ser vivificante. Então, não é mais aquele corpo, não é mais aquilo, não são mais aquelas coisas binárias. E eu vou continuar, vou explicar o porquê. Quando ele... Isso tem as premissas na Bíblia, né? Vai ler lá. Então, ele chega primeiro, e ele é o primeiro desses que traz a sua sequência, né? Os seus seguidores, os seus segmentos, que é o seu próprio corpo. Então isso já é Deus, né? Já é o processo realinhando as perspectivas que totalizam a coerência, né? Que nos dão a paz, o equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque você dá a volta com a harmonia em torno daquele nada ao redor, e aquele nada infinito ao redor que era a morte, vira uma bolinha de nada no meio. E aí é o próprio Sol, porque o que era escuro clareou, né? Aí, esse é o processo, esse é o átomo, esse é o sistema solar, esse é o reino, né? 12 ângulos, 12 apóstolos, 12 cores. Não é coincidência, é o processo simétrico. Eu sei que vocês já entenderam aqui, mas estou falando para quem chega.